pouco sobre as palavras-chave. Alguns conceitos importantes e que são necessários para o entendimento dos próximos módulos que virão neste curso. Iniciando então pela diferença entre os termos HIV e AIDS. Você sabe o que significa cada uma das siglas? Então, para começar, é importante esclarecer que são dois conceitos distintos. E é muito importante entender as diferenças para o atendimento e aconselhamento adequado aos pacientes, à população que irá acessar os serviços de saúde. Essa distinção, embora pareça trivial, é imprescindível para entender os diferentes focos e estratégias dos componentes da prevenção combinada. HIV. HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS. Ataca o sistema imunológico e é responsável por defender o organismo de doenças. AIDS. O termo AIDS trata da manifestação clínica avançada da doença causada pelo vírus HIV e corresponde à sigla da língua inglesa adotada no Brasil para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Vamos falar um pouco sobre a prevenção combinada ao HIV. É uma estratégia de prevenção que faz uso combinado de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais, aplicadas no nível dos indivíduos, de suas relações e dos grupos sociais a quem pertence. É uma forma de prevenção individual que é necessário ter conhecimento das características individuais de cada pessoa, de cada indivíduo da população. Outro termo que é muito utilizado, mas que deve ter um cuidado para ser usado, são os grupos de risco. Esse termo, historicamente, num primeiro momento, ele era utilizado devido às diversas respostas dadas à epidemia ao redor do mundo, para estabelecer a noção de grupos de risco. Uma população sujeita a determinados condicionantes e fatores ou com determinadas características que as tornam mais propensas a ter ou adquirir determinada doença, no caso, o HIV. Porém, esse termo, ele é um termo que caracteriza muito bem, é importante no ponto de vista epidemiológico, mas na prática, o uso desse termo serviu de base para inúmeras situações de violação de direitos e garantias fundamentais, aumentando assim o preconceito e o estigma sofrido pelas pessoas vivendo com HIV, ao responsabilizá-las pela epidemia de modo exclusivo e não aos determinantes e condicionantes sociais. Atualmente, o indicado é identificar comportamentos de risco e não mais grupos de risco. Também temos outros termos importantes que nós falaremos muito no módulo de prevenção combinada, que são os termos população-chave, que é o termo utilizado no endereçamento das ações de resposta ao HIV. E essas populações-chave estão caracterizadas por indivíduos trabalhadores do sexo, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas trans e gays e homens que fazem sexo com homens. Também tem outro termo muito utilizado que são as populações prioritárias. São aqueles segmentos populacionais que apresentam fragilidade que os tornam mais vulneráveis ao HIV e à AIDS que a média da população. Entre as populações prioritárias estão a população negra, os indígenas, pessoas em situações de rua e jovens. Importante falarmos também sobre a Declaração de Paris, que foi assinada pelo Brasil e pelo nosso município no ano de 2015, onde é um documento que compromete os países signatários com a ampliação dos esforços de suas respectivas respostas nacionais à epidemia de HIV e AIDS. E a Declaração de Paris, ela é conhecida pela Meta 90-90-90, que busca garantir que 90% das pessoas vivendo com HIV sejam diagnosticadas, e daí a importância de realizar
a ampliação da testagem, do diagnóstico dessa infecção. Dessas, 90% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas estejam em tratamento com as terapias antirretrovirais e 90% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas e em tratamento estejam com a carga viral indetectável. A Declaração de Paris, então, assinada pelo município de Uruguaiana, é um compromisso firmado entre o município, que precisa da ajuda, da colaboração de todos os serviços de saúde para que a meta seja alcançada. Ainda nós temos dois termos muito importantes que são utilizados no tratamento, no segmento das pessoas vivendo com HIV, que são a carga viral e o CD4 e CD8. O exame de carga viral é realizado para quantificar a carga viral de HIV, que visa o monitoramento da evolução clínica das pessoas vivendo com HIV. A análise do momento ideal para a introdução de terapias com antirretrovirais e a efetividade do tratamento de um indivíduo HIV positivo. A contagem de linfócitos TCD4 e CD8 objetiva o monitoramento da evolução clínica das pessoas vivendo com HIV, quando da introdução de terapias com antirretrovirais em novos usuários, e esse monitoramento possibilita a adoção de terapias preventivas às infecções oportunistas e busca a efetividade do tratamento. São dois exames realizados, então, pelo Laboratório de Monitoramento de Infecções, o LAMINF, aqui no município de Uruguaiana, que atende toda a região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, como já foi mencionado no módulo 1. A janela imunológica é um termo muito importante, principalmente na questão da prevenção combinada. É um período entre a infecção pelo HIV e a produção de anticorpos contra o HIV pelo organismo, em uma quantidade suficiente para serem detectados pelos testes, como o teste rápido de HIV. Na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é de 30 dias, porém esse período pode variar. Então, se o teste for realizado no período da janela imunológica, o que devemos fazer? É importante, na realização do teste rápido, conversar com o paciente e, se ele relatar que está em período de janela imunológica, esse paciente deve ser orientado a retornar para realizar nova testagem quando completar os 30 dias da sua exposição. Outro termo muito importante é o termo não detectado ou indetectado ou então indetectável, né? São pessoas vivendo com HIV que, realizando a terapia antirretroviral corretamente, tem a sua quantidade de vírus reduzida no sangue para níveis tão baixos que se tornam indetectáveis nos exames utilizados para contá-los. Permanecer no tratamento, nesses casos, é importantíssimo para evitar a replicação do vírus e chegar a atingir a carga viral indetectável. As pesquisas demonstram que alcançar e manter uma carga viral continuamente indetectável não só preserva a saúde da pessoa que vive com HIV, mas também evita a transmissão sexual do vírus. E existem campanhas do Ministério da Saúde que falam que indetectável é igual a intransmissível. Antirretrovirais, ou terapia antirretroviral, ou ainda ART. São medicações utilizadas no tratamento para o HIV que diminuem a multiplicação do vírus no corpo, recuperam as defesas do organismo e, consequentemente, aumentam a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV. Em 2022 foi promulgada uma lei, número 14.289, que obriga a preservação do sigilo sobre a condição de pessoas com HIV, assim como hepatites crônicas, hepatite B e hepatite C, além da hanseníase e tuberculose. Essa lei proíbe a divulgação por agentes públicos ou privados de informações que permitam a identificação dessas pessoas. Os serviços de saúde públicos ou privados, os operadores de planos de saúde privados, estão obrigados a proteger as informações relativas a essas pessoas.
E essa obrigatoriedade recai sobre todos os profissionais de saúde e aos trabalhadores da área de saúde. Então, é muito importante, durante o atendimento e depois desses pacientes com esses agravos, de manter o sigilo sobre os seus dados. A sigla PV-HIV se refere a pessoas vivendo com HIV ou pessoa HIV positiva. São termos para identificar a pessoa infectada com o vírus. É muito importante nunca esquecer, um aviso que a gente deixa nesse módulo, nunca usar os termos aidético, infectado com AIDS, vítima da AIDS ou paciente da AIDS. É muito importante, então, cuidar esse termo, ao se referir à pessoa vivendo com HIV, pois a linguagem molda as crenças e pode influenciar os comportamentos. Desta forma, a UNAIDS acredita que a utilização ponderada de linguagem apropriada tem o poder de fortalecer a resposta global à epidemia. Neste módulo terá uma cartilha sobre os principais termos a serem usados e os termos substituídos. Com isso encerramos este módulo e nos vemos no próximo módulo.